Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância do pós-atividade escoteira, né? Na atividade escoteira, os chefes oferecem para os jovens as experiências, o contexto escoteiro, as dificuldades, as interações, mas o que vem depois também é muito importante, né? Primeiro, para dar continuidade ao processo educacional que se iniciou com a atividade escoteira em si, seja ela uma atividade semanal, ou seja uma atividade externa, uma atividade especial, acampamento, acantonamento, mas a gente começa ali na atividade e é importante isso ter continuidade durante a semana. É uma oportunidade também para o jovem entender que escotismo não é só a reunião semanal ou a atividade escoteira, e uma forma também da família interagir com o jovem e acompanhar a sua progressão. E a minha proposta para as famílias é que isso seja feito por meio de reflexões que a família pode provocar no jovem sobre os seus aprendizados durante a atividade, sobre os seus sentimentos, sobre o que foi bom, o que foi ruim e o porquê, né? A gente hoje fala tanto de inteligência emocional, de educação emocional dos jovens, e quanto mais cedo a gente começar esse processo, e mesmo para os lobinhos, quanto mais cedo a gente começar a fazê-los refletir sobre como que eles se sentiram, o que foi bom, o que foi ruim, o porquê, como que eles gerenciaram os seus sentimentos na hora de uma perda, por exemplo, né? Vamos imaginar uma eleição para primo e segundo, o lobinho se candidatou, mas ele não foi eleito. Como que ele se sentiu, como que ele gerenciou isso, como que ele vai encarar os seus colegas na semana seguinte, né? Então isso tudo é muito importante. Existe um filósofo e educador e psicólogo americano ali no início dos anos 1900, John Dewey, que ele falava que a gente não aprende com as nossas experiências, a gente aprende refletindo sobre as nossas experiências, né? Então, na atividade escoteira, os jovens são expostos às experiências, mas o que eles vão fazer com isso depois é muito importante, e aí eu acho que o papel da família é essencial. O nosso programa educativo já prevê a reflexão, os chefes gerarem nos jovens a reflexão, a avaliação da atividade e tal, mas se isso ficar confinado só ao dia da atividade, no meu ponto de vista, isso não faz muito sentido. E seria muito bacana, muito interessante se a família desse continuidade a isso, gerando essas reflexões. Bom, falando agora sobre a reflexão em si, sobre a forma que a família tem como provocar isso, a primeira coisa é que vocês, pais e tutores, não podem aceitar das crianças e dos jovens palavras vagas, do tipo foi bom, foi ruim, eu gostei ou não gostei. Então, por favor, não comecem a conversa falando como foi a atividade, porque aí se o jovem falar foi bom, a gente se sente satisfeito com isso e bola para frente, e aí parece que está tudo legal, né? O importante é a gente instigar a elaboração da criança, né? Claro que o lobinho vai elaborar de uma forma, usando certas palavras, o escoteiro, o sênior, isso vai evoluindo, mas a gente não aceitar o bom, ruim, gostei, não gostei, né? Eles têm que ser capazes de falar do que eles gostaram ou não gostaram, o porquê que eles gostaram daquilo, o que eles sentiram naquele momento, como que eles gerenciaram aquele sentimento ao longo da atividade ou naquele momento, seja de um momento bom ou um momento ruim, né? Uma forma que a gente tem de fazer isso, e a gente percebe que muitas crianças têm dificuldade, por exemplo, se a gente pergunta o que foi bom na atividade, e aí outras respostas vagas são tudo foi bom ou nada foi bom. Isso a gente também não pode aceitar, né? Então, uma forma que a gente tem de fazer a criança refletir criticamente sobre a atividade é perguntando para ela, por exemplo, se você pudesse fazer um jogo ou uma atividade novamente, qual seria? E se você pudesse eliminar, o que você eliminaria dessa reunião de hoje ou dessa atividade de hoje? E aí a gente vai forçar a criança a criticamente pensar, no mínimo ela vai ranquear as atividades. Se ela fala que tudo foi bom, ela talvez ranqueie e coloque lá em cima o que foi mais interessante que ela gostaria de repetir ou aquilo que foi menos interessante que ela eliminaria daquela atividade. E aí, a partir desse momento, os pais podem continuar investigando e perguntar o porquê que aquilo foi bom, como que a criança se sentiu naquele momento, como que ela
ou se pudesse fazer uma coisa diferente, o que ela faria de diferente, né? Um outro aspecto importante sobre essa investigação é a gente falar um pouquinho sobre o propósito do movimento escoteiro, que é a gente entregar para a sociedade aquele jovem pioneiro lá aos 21 anos de idade, que passou por todo o processo educacional do movimento escoteiro, um jovem autônomo e ativo na sua sociedade. E sinceramente, para mim, ser autônomo e ativo na sua comunidade, por menor que seja, passa por saber se expressar bem. Então a gente não pode ignorar isso, e se eu quero que o jovem seja verdadeiramente autônomo, ele tem que saber expressar os seus sentimentos, tem que saber gerenciar os seus sentimentos, tem que saber expressar os seus porquês, tem que saber defender um ponto de vista, e só assim ele vai ser verdadeiramente autônomo. Lembrem-se, famílias, que os nossos filhos estão conosco por aproximadamente 1/3 das vidas deles. Isso significa que 2/3 das vidas dos nossos filhos, eles viverão com outras pessoas, tendo outras interações, seja com namorado, namorada, dividindo apartamento, marido, esposa, e depois vão fazer suas próprias famílias, ou seja, mesmo morando sozinho, mas aí vão ter que interagir na escola, na faculdade, no trabalho, e pessoas autônomas precisam se expressar bem, né? Então a mensagem aqui, o grande resumão provoquem as reflexões dos jovens depois da atividade, para aquilo se tornar um hábito dentro da família, essa conversa um pouco mais profunda de elaboração. Não é exigir da criança, talvez no começo isso vai ser um pouquinho difícil, mas tenham consistência, continuem fazendo isso. Não aceitem respostas vagas, e com isso vocês vão trabalhar junto com os princípios do movimento escoteiro, para a gente tornar esses jovens mais autônomos e mais ativos quando eles forem adultos e tiverem que atuar sozinhos na sociedade. Tá certo? Então por hoje é só. Obrigado, sempre alerta. Tchau, tchau.